Amizade é um negócio muito bom, afinal de contas, Deus mesmo fez o homem para que ele tivesse relacionamentos e escolher bons amigos faz toda a diferença. Olha que legal, você está num grupo de WhatsApp onde as pessoas amam você e você hoje tem a oportunidade de falar com Deus porque os amigos juntos estão orando, estão clamando. Olha, eu fico muito feliz por poder participar com vocês nesta manhã. Meu nome é Marlon Bruno, pastor da Igreja Adventista, e eu estou aqui porque o Rafael, meu primo, me convidou para estar com vocês aqui. Olha só que legal, hoje eu quero falar um pouquinho de mim também, para você que não me conhece ainda e talvez faça até parte da minha família e eu não saiba, né? Que legal, né? Gente, eu sou desbravador há muitos anos, amo esse estilo de vida. Para quem não conhece o que é o Clube de Desbravadores, vai lá no Google, coloca, você vai entender o que é um estilo de vida te preparando para a eternidade. Isso é fantástico. Tá aqui minha machadinha, viu? Tá aqui tudo aquilo que tu consegue imaginar de troféu tá para esse lado aqui, de livros tá para esse lado aqui. Meu cenário hoje está fechado porque tá na internet aqui, via celular, então tá de pé o telefone. Mas, gente, vamos conversar um pouquinho? Eu tenho conversado com muita gente sobre oração e sobre estilo de vida, e uma coisa que mais me deixa preocupado é pessoas que olham para o mundo ao redor e não encontram soluções. E a Bíblia ela é muito prática, é um livro que não é apenas um compêndio, um manual, ele na verdade é um estilo de vida descrito desde o livro de Gênesis até o Apocalipse, mas tem coisas muito boas aqui. Se você quer ficar um pouquinho mais curioso, dá uma lida lá em Gênesis capítulo 18, com muita calma que você vai ver que até a receita da pizza, isso mesmo, está na Bíblia. Ah, ficou bem curioso, mas isso fica um papo para outro dia. Dá uma gugada aí que você vai entender. Mas uma coisa muito legal é que a Bíblia ela traz pra gente um estilo de vida que a gente precisa cultivar todos os dias. Existem hábitos que precisam ser levados a sério. Um fantástico é o hábito da oração, porque afinal de contas, se temos um relacionamento com Deus, Deus quer falar com a gente porque a gente fala com Ele. Então é uma via de mão dupla, que legal, né? Então, olha só, um panorama bem fácil para você entender. Em primeiro lugar, a gente fala com Deus através da oração, depois Deus fala com a gente através da Bíblia e logo em seguida a gente louva a Deus com muita alegria porque a gente tem agora as respostas para a nossa vida. Às vezes o louvor sai um pouco triste, é verdade, porque a gente se depara talvez com a realidade de que somos extremamente perigosos para nós mesmos, mas em Cristo Jesus nós temos a solução para todos os nossos problemas. Por isso, amados, eu quero fazer uma oração bem legal com você. Você para aí um pouquinho o que você está fazendo. Talvez se você estiver dirigindo, dirige de olho aberto, mas com o coração ligado a Deus. Vamos lá? Poderoso Deus, que legal estar com esse povo lindo aqui neste grupo de WhatsApp. Nesse momento queremos ouvir a tua voz. Por isso, ao estudar sobre o tema que nós estamos propondo nesta manhã, que é a oração, nós queremos que o Senhor nos guie no estudo da palavra também. Nós te pedimos que os nossos ouvidos sejam abertos, nossos corações sejam aquecidos pelo teu Santo Espírito e assim possamos escolher um estilo de vida de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Olha só, o povo lá da Bíblia, eles viviam alguns costumes muito legais. Olha, Daniel, ele gostava muito de orar. E ele tinha o costume de fazer isso 3 vezes ao dia. Mas esse costume era algo comum no meio das pessoas que amavam a Deus. Daniel não fazia isso porque ele era especial, mas é porque ele tinha o costume de fazer as 3 orações diárias. O Talmud babilônico, que é um livro, um compêndio, como se fosse um comentário do Antigo Testamento, ele traz aí a realidade de que algumas pessoas precisam viver essa prática das orações diárias de maneira pela manhã, ao final da tarde e antes de dormir. Eu vou até ler os nomezinhos das orações para você, mas olha que interessante. A primeira oração, a oração da manhã, é o Shacharit. É a primeira oração onde o povo da Bíblia se juntava para orar, que nem Abraão fazia. Lá em Gênesis capítulo 19, 27, nós encontramos Abraão orando, falando com Deus bem de manhã. A segunda oração é a oração da Minhá. Ela faz a gente lembrar que precisamos falar com Deus na viração do dia, naquele momentozinho bem gostoso, sabe? Quase no pôr do sol, bem naquele momento de oração e reflexão. É o que aconteceu com Isaac. Isaac orava, falava com Deus e ao final do dia, ali naquele momento da viração do dia, ele voltava do campo, da presença do Senhor, quando Deus entregou para ele o maior presente da vida dele, que era a esposa dele. A oração da Minhá é esse segundo momento. E o terceiro momento da oração é o Mahariv.
Ma'ariv é uma oração muito especial. É a oração onde você deita a cabeça no travesseiro e relaxa, se entrega nas mãos de Deus e fala com Ele suas últimas palavras. Uma vez, uma pessoa me perguntou assim, pastor, é pecado a gente orar e no meio da oração a gente perder a noção do tempo e dormir? Eu falei para o cidadão, olha meu amigo, não é pecado não. Entenda, existem pessoas que precisam orar de joelho do lado da cama, e isso faz parte do processo. Mas a coisa mais gostosa que tem é você botar a cabecinha no travesseiro e levantar os seus pensamentos a Deus e ir conversando com Ele até adormecer tranquilo nos braços de Deus. Essa oração lembra muito a oração de Jacó. Jacó, depois de um dia inteiro correndo, cansado, ele chega num lugar e ali ele descansa nos braços de Deus e fica tranquilo, porque Deus o protege. Essa oração ela é muito legal, porque também te prepara para um momento muito importante. Nós acreditamos que a morte é um sono, então o sono também é um tipo de morte. Quando nós nos entregamos a Deus e desligamos completamente, nos colocamos nas mãos dele e confiamos que ele vai nos dar a oportunidade de um novo acordar, de um novo dia, de uma nova vida. Por isso, aproveite, você acordou hoje por um milagre de Deus. Essas 3 orações foram cultivadas na cultura judaico-cristã e muitas vezes nós nos vemos assim também. Acordamos, oramos, chegamos em casa depois do trabalho, agradecemos a Deus e quando vamos dormir nós também falamos com Deus. Por isso, amados, essas 3 orações são muito especiais. Elas estão na Bíblia do início ao fim. Só que tem um texto bíblico que me chama muita atenção, que um homem judeu também disse para a gente prestar muito cuidado quando nós formos orar. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, né? Você vai acompanhar aí na sua Bíblia, porque afinal de contas você tem uma na mão, né? Se você está dirigindo, depois você lê, beleza? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 até o 22, nós encontramos ali alguns preceitos bíblicos que nos chamam a atenção a coisas muito legais. Parecem conselhos soltos, conselhos assim, espalhados, mas dentro da poesia hebraica, da poesia judaica, mesmo sendo escrito em grego no Novo Testamento, nós vemos Paulo sendo utilizado por Deus para colocar um esqueleto de conselhos para o nosso dia a dia, para a nossa vida ser uma vida muito boa. Quer ver? Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 até o 22, nós encontramos uma sequência muito legal dessa poesia hebraica que a gente vê aqui nesse texto. Depois, se você vai com calma, você vai ver que é como se fosse um X. E nesse formato de X, o versículo 17 está bem no meio. E o versículo 17 diz assim, orai sem cessar. Amados, existe uma coisa muito linda. O alicerce da vida do cristão é a oração. É o patamar máximo daquilo que a gente pode viver, de contato com o Eterno, de contato com Deus Todo-Poderoso. Nós temos a oportunidade de abrir o coração, falar com Ele e ouvir a voz dele através da Bíblia. Mas quando a gente se derrama em oração, a gente também tem a oportunidade de colocar nas mãos dele os nossos sentimentos. Não pense que esse sentimento é levado de maneira alheia por Deus. Pelo contrário, você lembra que os flamingos, eles nascem branquinhos? Com o passar do tempo, a base branca vai ficando, olha só, rosadinha, bem bonita. Nós temos nossa vida transformada em oração. Todas as vezes que nós buscamos a Deus em oração, nossa fé aumenta, nossa força espiritual é acrescentada porque o Espírito Santo se alegra em ouvir nossas orações. É Ele que, com gemidos inexprimíveis, transmite e transporta essas orações aos céus. E é por isso, amado e amada, que hoje eu quero convidar você a viver essa realidade. Não é um horário esporádico, vamos fazer oração na hora de comer ou na hora de dormir. É o orar real, aquele respirar da alma, sabe? Aonde você vai conversando com Deus durante o dia, mas uma coisa muito especial acontece quando vocês param e olham um nos olhos do outro para ter momentos mais íntimos de relacionamento. Deus ele gosta de viver essa realidade com a gente. Nós temos o dia inteiro contato. Eu tenho vivido isso com Deus e tem sido muito bom. A gente vai conversando coisas simples. Senhor, olha, como está difícil o preço da gasolina, como está complicado a gente comprar comida, mas Deus vai dando as respostas e vai nos ajudando a resolver os problemas. Até o medo, isso mesmo, o medo da pandemia que estamos vivendo também vai desaparecendo.
E com certeza Deus vai abrindo as portas para nós e mostrando para nós o cuidado e o carinho. Já faz algum tempo eu vivi uma experiência muito legal em outro país também. Eu fui morar na Nova Zelândia e lá eu tive a oportunidade de viver experiências espirituais por conta própria. Sem pai, sem mãe, por perto, eu tive que começar a me agarrar às oportunidades que me vinham à mão. E teve uma vez que nós trabalhávamos ali numa fazenda colhendo frutas, isso mesmo, kiwi, né? Essa fruta verdinha, gostosa, lá é amarelinha, docinha. E olha que coisa boa, nós vivíamos um momento tão especial que eu ganhava bastante dinheiro durante a semana e no final de semana eu ajudava a cuidar de um grupo de brasileiros que estava ali numa igrejinha bem especial ali na Nova Zelândia. Uma coisa que me chama muita atenção é que quando nós estamos num momento muito difícil, Deus ele age e vem fazer a transformação e o milagre na nossa vida. Eu tinha passado um tempo trabalhando e guardando dinheiro, só que de repente as fazendas todas fecharam porque já tinha acabado as frutas no pé e agora era tempo de limpar os pés de kiwi. Meu coração ficava apertado porque cada semana que eu buscava um emprego eu não conseguia. E lá a gente trabalhava semana por semana, recebia semana por semana e tinha que pagar as contas semana por semana. E meu coração ficava apertado, um nó na garganta, porque o dono da casa que eu alugava um quartinho, ele já estava ficando um pouco impaciente, porque eu tinha falado para ele, olha, eu vou conseguir o dinheiro, mas está me faltando para poder ir para o trabalho, enfim. E ele com muita calma um dia olhou para mim e falou o seguinte, Marlon, você não acredita em Deus? Você não vai ser pastor um dia? Eu falei, sim, acredito. E foi nesse momento que eu entendi o que aquele homem queria dizer. Eu comecei a orar, falar com Deus, Deus, olha, eu tenho a minha vida um pouco delicada aqui, não tenho a quem recorrer, meus pais estão do outro lado do mundo e nem quero preocupá-los com isso. Foi quando eu comecei a falar com Deus e Deus abriu as portas para mim. Naquela semana eu tinha gasto praticamente meus últimos centavos. Então, quando eu olhei para minha conta bancária e vi que estava zerada, eu entrei em uma oração mais fervorosa. Falei com Deus mesmo, abri o coração e falei, Deus, a minha vida precisa de uma mudança. Eu preciso que o Senhor resolva isso para mim. Eu não consigo resolver. Foi quando Deus começou a trabalhar a meu favor de uma maneira fora do comum. Na verdade, ele já estava trabalhando, só estava esperando que eu dissesse assim, ó, assume o controle porque eu não consigo resolver. E sabe o que aconteceu? Eu me lembro que eu trabalhei a semana inteira depois de ter conseguido um emprego de última hora. Trabalhei e todo o dinheiro que eu conquistei aquela semana foi suficiente para pagar as contas, devolver o dízimo e ainda sobrou alguns troquinhos para eu comprar um pacote de macarrão e uma cebola. Isso mesmo, um pacote de macarrão e uma cebola que deveriam durar mais uma semana. Porque, afinal de contas, eu só iria receber agora de novo só na próxima sexta-feira. E eu me lembro que naquela sexta-feira, quando eu olhei para aquela minha compra maravilhosa, eu fiquei tão feliz porque eu comi um macarrão com cebola e fracionei para que eu pudesse pelo menos chegar ao domingo com alguma outra comida. Meu coração ficou apertado, mas era essa a realidade. Fui para a igreja, sexta-feira à noite, programa especial, e os jovens ali todos passando dificuldades, muitos brasileiros também vivendo momentos de aperto. E um falava para o outro, olha, tá difícil conseguir um emprego, tá conseguindo, quem conseguiu tá conseguindo bem pouquinho o valor do salário. E quando eu me vi, eu não era o único nessa situação. Sabe, amados, às vezes a oração ela demora a ser respondida, mas vale a pena continuar orando. Eu fui sábado de manhã para a igreja e quando eu chego lá na igreja, eu recebo uma ligação. Era um amigo que estava recebendo familiares vindo do Brasil e ele falou assim, Marlon, tem como buscar eles lá no aeroporto e levá-los para resolver alguns papéis que eles precisam resolver? Eu falei, puxa vida, mas é sábado. E tu te incomoda de esperar um pouquinho? Ele falou, cara, tem que ser hoje, porque senão eles vão correr um risco aí até de perder a oportunidade de um visto e tal. Eu falei, não, tudo bem. Terminei ali minha parte no culto, entrei no carro e fui até o aeroporto buscar esses brasileiros recém-chegados, que nem cristãos eram. E uma coisa muito legal que me chamou a atenção é que eu levei esse pessoal lá para esse local para resolver o visto deles. E enquanto eles resolviam, eu fiquei olhando assim para uma prateleira que estava ali do lado. Eu vou dizer para você, essa prateleira estava cheia, mas cheia
de comida, muita comida, muita comida. E eu com uma fome lascada, sabe? Já perto do horário do almoço, meu coração acelerado, porque eu pensava assim, puxa, que vontade de chegar em casa e comer aquele macarrão com cebola, mas bem que podia ser aquele pedaço de pão gostoso que está ali. E aí, nesse momento, eu olhei uma placa embaixo dizendo que a gente podia pegar, se servir. E eu fiquei curioso, perguntei para a moça que estava ali perto, assim, ei moça, eu posso pegar um pãozinho daquele ali? Ela disse, pode pegar. E eu falei, mas pode pegar mesmo? Pode. E aí foi quando ela me disse que alguns empresários ali levam, no final da semana, da sexta-feira, eles levam ali pães, doces, bolos, coisas que não foram vendidas durante a semana, que iam vencer, sabe, o prazo de validade. Ali a gente tinha a oportunidade de se servir quem quisesse e o quanto quisesse. Ah, meus amigos, eu não comprei, viu? Mas que eu carreguei boa parte daqueles pães que estavam ali, eu carreguei. Levei pão para muita gente naquele sábado à tarde e agradeci muito a Deus porque agora eu tinha comida para a semana toda. Deus foi muito bom comigo. E o mais legal é que quando eu voltei para a igreja, um irmão que trabalhava ali cultivando abacates, ele simplesmente disse o seguinte, olha, quem quiser pegar os abacatezinhos aqui pode levar para comer à vontade. Eu também levei abacate para casa. Agora eu tinha macarrão, abacate, pão, bolo e cebola. Comida simples, mas foi o que Deus me deu. Numa oração muito sincera, abri meu coração a Deus e falei para ele, Deus, eu preciso que o Senhor resolva. Ele resolveu. Amados, vocês estão se preparando para um dia aí bem longo pela frente. Deus, ele quer resolver os seus problemas. Agora, lembre-se, não trate a oração como um ponto de encontro. Trate a oração como o objeto mais sagrado que existe, aonde você fala com a pessoa que você tem mais intimidade nesse mundo. E você pode abrir o coração e falar para ele o que você quiser. Pastor, eu estou chateado com Deus. Posso conversar com ele sobre isso? Pelo amor de Deus, você deve fazer isso. Pastor, eu estou triste com Deus. Muito triste, porque coisas não estão acontecendo, ou pior, até o que eu pedi para não acontecer, aconteceu. Vai falar com ele. Não perde a oportunidade. Agora lembre-se, esteja preparado para ouvi-lo também. Durante o dia, orar sem cessar é manter uma conversa tão íntima com Deus, que ele vai se aprofundar no conhecimento dele para você e vai permitir que você adentre nos pensamentos que ele tem para você. E olha, os pensamentos dele por você e por mim nunca são ruins, pelo contrário. Ele tem pensamentos de paz, tem pensamentos de amor, pensamentos de alegria e de prosperidade também. Nessa vida e também na vida futura. Que Deus te abençoe. Agarre essa oportunidade. Fale com Ele e não se esqueça. Ore sem cessar. Poderoso Deus, como é bom falar com esse grupo agora neste momento de manhã. Talvez alguns estejam assistindo até à tarde, à noite, quando vão deitar na cama. E o Senhor sabe a realidade de cada um. Afinal de contas, o Senhor é Deus e tem convivido com eles há tanto tempo. O Senhor já pensou neles e em mim também, antes mesmo da gente ter nascido. E o Senhor leva em consideração todas as nossas necessidades. Por isso nós te agradecemos, ó Pai, por todas as coisas maravilhosas que acontecem na nossa vida. Às vezes é difícil a gente aceitar a Tua obra na nossa vida, a forma como o Senhor tem mexido, tem moldado o nosso caráter. Às vezes é dolorido, Pai. Às vezes é complicado. Mas, Pai, nesta oração, nós não queremos discutir isso, nós não queremos conversar sobre isso, nós queremos conversar sobre uma coisa bem legal. Nós queremos ter uma intimidade real contigo. Nós queremos ouvir a Tua voz. Queremos sentir a Tua presença na nossa vida. Queremos cultivar um relacionamento com o Senhor de tal maneira que sintamos o Senhor falando conosco durante o dia. Talvez, sabe aqueles nossos pontos de encontro que a gente já tem marcado antes de almoçar, quando a gente acorda, quando a gente vai dormir? Nós queremos mais do que isso. Nós queremos ter a Sua companhia. Queremos ter a Tua mão nos guiando. Nós queremos sentir, bom Pai, o Teu hálito maravilhoso de alegria ao falar ao nosso pé de ouvido. Nós queremos sentir, ó Pai, o Teu abraço nos aquecendo depois de um dia difícil de trabalho. Nós queremos, ó Pai, sentir Tua mão enxugando as nossas lágrimas depois das lutas que parecem infinitas. Mas sabemos, ó Pai, que o Senhor está conosco
E se o Senhor está conosco, nada mais importa. Só importa uma coisa: viver contigo a eternidade. Por isso, bom Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos. Pedimos perdão pelos nossos pecados e aceitamos a maravilhosa oportunidade de viver a oração sem cessar. Pedimos teu Santo Espírito, pedimos que ele venha nos ajudar nesse momento a viver isso constantemente. Em nome de Jesus. Amém.